Até Vamos porque lá. nosso querido Walter Nagelstein quer comentar agora a posse, né, de Fachin na presidência do Supremo Tribunal Federal. Barroso. Pois é, Ptolio, o ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, tomará posse na presidência da Corte hoje. Fachin será o 51º presidente do tribunal ao longo da história da instituição a partir da República. Ele foi eleito para o cargo em 13 de agosto. Terá como vice o ministro Alexandre de Moraes. Os dois ficam à frente do tribunal por 2 anos. Para a cerimônia, marcada para as 4 da tarde, foram convidados os presidentes de outros poderes e autoridades. Devem participar representantes da Procuradoria-Geral da República, PGR, da Advocacia-Geral da União e também da Ordem dos Advogados do Brasil. Valtão, quero te ouvir sobre a posse de Luiz Edson Fachin na presidência do Supremo Tribunal Federal. Valtão. Eu acabei de ver hoje pela manhã cedo uma entrevista do ministro que sai, do ministro Barroso, né, mais uma vez assim choroso, dizendo que não entende esse sentimento que aflorou no coração do brasileiro de repulsa e de ódio, porque ele antes ia nos jogos com seus filhos, não acontecia nada, hoje não consegue sair à rua sem que esteja acompanhado de 3, 4 seguranças. É a maldição, né, que acompanha os ministros. E ele não entende os porquês. O ministro que várias vezes disse que o STF e o Judiciário tinham se transformado num poder político, né? O ministro que não só falou que nós derrotamos o bolsonarismo ou perdeu o Mané, mas que por várias vezes deu declarações e que acompanhou várias decisões. Vou lembrar só o senador Randolph, que anda desaparecido nos últimos 3 anos, né? Randolph acabou. Lá no governo Bolsonaro, toda semana o Randolph estava no Jornal Nacional, recebia uma liminar. Eles não entendem os porquês dessa coisa que está acontecendo. E um dos porquês é a reabilitação do presidente Lula. E vamos lembrar isso. Houve uma interposição de um HC, habeas corpus, no Tribunal Regional Federal aqui da 4ª Região, e foi distribuído no plantão pelo ministro hoje, aí, que era advogado do presidente Lula, né, o então advogado do presidente Lula. Foi distribuído num plantão para um desembargador hoje, que tinha sido procurador-geral do município de Porto Alegre no governo Olívio Dutra, aqui em Porto Alegre, e tinha sido nomeado para o TRF pelo governo do PT, estava postulando, inclusive, no ano passado, subir para o STJ, acabou não conseguindo. Esse ministro concedeu uma liminar e mandou soltar o Lula. Aí houve um recurso do Ministério Público Federal, isso subiu para o presidente do TRF4, a quem eu rendo todas as homenagens, o desembargador Thompson Flores, que, aliás, um dos nossos equívocos, né, não ter nomeado o desembargador Thompson Flores ministro do STF, e o desembargador Thompson Flores cassou aquela decisão, daquela decisão houve um recurso, foi para o STF, caiu nas mãos de quem? Do ministro Fachin. E aí, em sede de embargos, eu acho que infringentes, depois de ter sido discutido tudo, aos 49 do segundo tempo, se suscita essa questão que agora não valeu para o presidente Bolsonaro, que é a questão da competência do foro, né? Porque não era Curitiba, ou porque era Brasília, como agora. Então, se era assim, não poderia o presidente Bolsonaro ter sido julgado no STF. E aí se descondena o ex-presidente Lula e se começa a usar de força para nos coibir a todos contra o nosso direito de protestar em relação a isso. E essa é a origem de todo esse mal. Me ajuda só, Pitoli, quem é que vai assumir a presidência do Tribunal Superior Eleitoral? Também é o Fachin? Em tempos de... Não, o Fachin já foi. Em tempos de eleição será Nunes Marques, Walter. Agora, imediatamente, eu não sei lhe dizer, porque tem um intervalo entre o início do processo eleitoral, quando assume Nunes Marques, com André Mendonça na vice-presidência do tribunal, isso já é meados do ano que vem. Pois é, mas é o que tudo indica, ainda nesta legislatura, né, que mostrou essa indisposição para fazer qualquer coisa que seja a sua prerrogativa. O que é isso? É abrir um processo de impedimento com relação aos desmandos e aos abusos. Ainda nessa legislatura, nós seremos presididos aí pelo ministro Edson Fachin e pelo ministro Alexandre de Moraes na eleição do ano que vem, na mais alta corte do nosso país. A Folha, por sua vez, que é outro porta-voz do sistema, diz que o ministro ia dar uma postura mais técnica e mais discreta ao STF, e que o STF agora tinha que voltar um pouquinho, já cumpriu a sua tarefa
de defesa da democracia, que tinha que voltar um pouquinho para o seu leito natural. Ou seja, eles estão admitindo que eles fizeram absurdos, né? Como se fosse possível excepcionalizar para punir Bolsonaro e depois volta tudo ao normal. Esse é o cenário triste que a gente tem, né? Mas, como disse o ministro Barroso, eles infelizmente, digo eu infelizmente, porque eu não gostaria disso para ninguém, agora estão colhendo e vão continuar colhendo aquilo que semearam, os ventos que semearam. Sabe, Walter, eu concordo contigo e trago para mim o seguinte, né? Essa engrenagem chamada Constituição, a Constituição Cidadã, promulgada em 5 de outubro de 1988, no papel, uma maravilha, mas na prática, de uma forma dolorosa, dolorida, nós aprendemos que tem coisa que carece de uma revisão, de um ajuste, ser escrita novamente. Por que eu estou dizendo isso? Nós temos essa história do presidente da República indicar quem vai sentar na cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal, e nós temos hoje, sexta-feira eu fiz essa retrospectiva, nós temos o Gilmar Mendes, que foi colocado ali pelo Fernando Henrique Cardoso, nós temos Alexandre de Moraes colocado por Michel Temer, Nunes Marques e André Mendonça por Bolsonaro, ou seja, dos 11, nós temos 7 nomes colocados por Lula e ou Dilma. Né? Eu faço e ou porque Lula muito provavelmente deu as cartas durante todo esse processo, inclusive enquanto Dilma era a presidenta, né, como eles gostam, a presidente da República. E eu não consigo imaginar, a gente está tratando de homem, a gente está tratando de ser humano falível, a gente está tratando de quem assume dívida de gratidão, que quer pagar, quer honrar a dívida de gratidão. Veja, nós temos 7 ministros do Supremo Tribunal Federal, dentre eles Fachin, que foi advogado, como o Toffoli, né, que fez campanha para Dilma, tudo o que a gente viu. Você consegue imaginar que exista de fato uma imparcialidade, um nível de isenção a ponto de não olhar para uma causa que pode definir os futuros do Brasil com relação a PT, Lula e essa turma que a gente já conhece, nas mãos de um Fachin que não tenha uma queda do ponto de vista: como é que eu não vou ajudar? Os caras me colocaram aqui. Como é que eu não vou fazer? Os caras me colocaram aqui. Estamos falando de um ser humano e é falível. E aí a gente lembra, como o Walter muito bem lembrou, da soltura do Lula, né? O Lula solto, no momento em que, veja, olha só como nós fomos ingênuos naquele momento, porque soltou o Lula e o brasileiro não voltou às ruas, e muito provavelmente soltou o Lula e o brasileiro não voltou às ruas, porque imaginava este brasileiro que, condenado em 3 instâncias, com pena ratificada e ampliada, que Lula, o rei da corrupção, condenado por lavagem de dinheiro, corrupção passiva, enfim, tudo que Lula, a gente sabe que lida bem com essas histórias, por isso foi condenado, a gente imaginava o seguinte: esse já foi, é carta fora do baralho. Lula não volta para o jogo. Mesmo solto, agora ele vai usar do dinheiro da Avon, né, da dona Marisa, e vai viver a vida dele. Só que não. O plano era muito mais audacioso e ambicioso que isso. Não era só soltar o Lula, né, o ex-presidente da República, que roubou, que é corrupto, que lavou dinheiro, enfim. Não, vai muito além disso. Ou foi muito além disso. Chegou ao ponto de, todos sabem, transformá-lo em alguém elegível novamente e vitorioso. E calar a boca da direita para isso. Exato. Usar todos os instrumentos para calar a boca da direita para isso. Aliás, se eu não estou enganado, é do ministro Fachin a expressão confusão informacional. Eu até achava que era do ministro Lewandowski, né? E vejam assim a promiscuidade dessa história. O Lewandowski é ministro do STF e sai para dar o lugar ao advogado do ex-presidente Lula e sai dali direto para o ministério do presidente Lula. Então esse negócio em qualquer lugar do mundo, o próprio ministro Fachin é um caso clássico de suspeição do juiz. Caso clássico, como é que ele vai reabilitar um réu que ele é nomeado pelo lado político daquele réu, no contexto, no centro de uma disputa política, para além de uma disputa judicial, Pitoli? Pois é, e outra, né, Walter? Nós precisamos entender a complexidade disso e entender de uma vez por todas que no Brasil, porque nos Estados Unidos isso até pode funcionar.
né? Eles são infinitamente mais evoluídos do que nós, do ponto de vista, inclusive, né, da consolidação da democracia, da liberdade e tal. Aqui não, amigo. Aqui, um presidente como Lula, Dilma, aparelharam o Supremo Tribunal Federal a ponto de que hoje cai qualquer assunto, em qualquer turma, você já sabe qual é a decisão. Porque não longe, mas muito longe de ser ao fim, né, uma decisão técnica. Ao fim, é uma decisão política. Daí a questão do IOF. Exato. Daí a questão dos tributos. Né? Exato. Qualquer coisa que botar para lá, a gente já sabe qual é o resultado. Exato. E aí tem uma outra questão, Pitoli, me permite, que é muito mais sofisticada do que essa. E aí eles foram brilhantes. E o Olavo de Carvalho, não o nosso querido Olavo, que eu estou com saudade dele, o doutor Olavo aí, mas o outro, o professor Olavo, avisava com relação a essas questões. Né? É todo o judiciário. E esse é o principal problema do Brasil hoje. Eu discuti, no bom sentido, argumentei com a deputada Júlia Zanata 2 ou 3 vezes aqui no nosso programa. Né? E ela sempre me contestou, e eu fico feliz de tu estar referindo hoje da necessidade da gente revisitar a Constituição de 88. Porque não é só a questão do STF, Pitoli. Quantos juízes nomeados, quantos ministros nomeados no STJ hoje? Quantos ministros nomeados nos tribunais regionais federais hoje? Mas mais do que isso, e mais importante, a tomada da universidade fez com que entrasse para dentro do judiciário uma geração ideologicamente comprometida com uma visão que criminalizou o nosso lado. E esse é o problema. Não é mais a imparcialidade do judiciário. Qualquer coisa que alguém que é conservador diga hoje é criminalizado, porque o dono está na cabeça deles. O que a gente diz e que a gente tem direito de dizer, que nos Estados Unidos, por exemplo, a Constituição garante como um direito de expressão, aqui eles criminalizaram. Então, tu criticar um cara do PSOL é crime, criticar um cara do PT é crime, criticar um feminista é crime, fazer uma crítica política justa ao movimento LGBT é crime. Então, tudo é crime, se um conservador fala. E esse é o problema, é uma ditadura muito, 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 muito sofisticada, Pitoli. E você tem um detalhe que me incomoda muito, Walter, já até arrumei confusão por isso. Você tem o ativismo destes, que não se calam e perseguem a direita, os conservadores, e do outro lado, o silêncio pelo salário. Perfeito. Olha, esse tal do silêncio pelo salário, isso para mim é um tapa na cara de quem imagina o seguinte: não, o cara vai ter dignidade. Ele vai olhar e falar assim, não. Mas vamos lá, vamos ser práticos. Eu não sei, somado hoje juízes e promotores no Brasil, eu não consigo, eu não sei quantos são, mas, salvo engano, os juízes são 18 mil juízes, enfim, vamos lá. Vamos fazer uma conta aí, vamos dobrar 40 mil entre juízes e promotores? Vamos dobrar? Talvez seja um pouco mais, um pouco menos, enfim. 40 mil profissionais do direito, magistrados ou promotores públicos, enfim, procuradores, que têm hoje um belíssimo salário. Entre 60 e 100 mil reais por mês. Exato, em média. Exato, entre 60 e 100 mil reais por mês. Aí o cidadão olha e fala assim, primeiro, isso é uma estratégia do executivo, né, do legislativo, do ponto de vista, inclusive, de dar um cala-boca na turma, que ganha entre 60 e 100 mil reais, que custa aí, não sei, 5 bi, 6 bi por ano para os cofres públicos, não sei o quanto isso custa, mas num Brasil de trilhão de PIB, de orçamento, o cara olha para aquilo e fala assim, é isso que vai custar para a gente ter, de um lado, os ativistas, aqueles que vão combater a direita, vão para cima do conservador, vai custar para nós isso, para, do outro lado, ter o silêncio pelo salário? É isso? Então, nós, além de tudo, nós lutamos contra uma parcela que hoje sai do banco da universidade pronto para perseguir a direita e contamos com o silêncio pelo salário de quem ganha. E ganha muitíssimo bem no Brasil e já entendeu o seguinte, foda-se, não estou nem aí, vou tocar minha vidinha aqui. Ainda tem mais uma coisinha, Pitoli. Tem mais um ainda penduricalho nessa história, que é o corporativismo, que é outra doença. Quando não é a questão ideológica ou quando não é esse interesse pecuniário, alimentício, seja lá o que for, é a questão do corporativismo, que também precisa ser combatido. Então, o cara... sabe que eu tenho encontrado alguns professores e o professor vem e me cumprimenta. O nosso programa aqui é uma coisa fantástica. Essa semana passada eu estava lá em Gramado, 2 meninas lá me abordaram, não me lembro o nome aqui, mas mandar um abraço, elas devem estar nos assistindo.
E assim como eu as encontrei, enquanto professores, e o professor disse assim, Walter, eu te acompanho lá, olha só, eu sou de direita. Tu imagina a minha situação dentro da escola, Walter. Sabe o que eu faço quando eu estou na sala dos professores? Eu não falo nada, eu fico quieto, porque senão eu vou ser perseguido. E eu acho que isso acontece também com juízes, com promotores e com outros tantos mais, né? Aqueles que estão do nosso lado estão preferindo isso, o silêncio dos bons. É uma coisa reprovável, é uma covardia, mas às vezes a gente chega a pensar assim, bom, mas se o cara se expor, vai acontecer com ele o quê? O que aconteceu com a Ludmilla, o que aconteceu com o Deltan Dallagnol. Será que a gente pode exigir deles esse sacrifício nesse momento, nessa circunstância inóspita que a gente está vivendo? Então, o corporativismo também tem perseguido os que estão do nosso lado ou aqueles que ousam se manifestar contra esse ativismo da esquerda. Só não consigo achar que a gente hoje, que a gente não seja a maioria, Walter. Nós somos a maioria. Nós somos a maioria. Nós somos a maioria, Pitoli, mas eu acho que assim, a gente ainda nos falta o que tu está fazendo aqui, o que eu estou procurando fazer também na minha página, estratégia política e conteúdo político. E eu até disse isso no áudio, fui criminalizado, porque eu disse que a gente precisa falar o que é o pensamento conservador. A gurizada, com 16, 17, 18 anos, não sabe o que é pensamento conservador. Acha que é coisa de careta, né? Acha que... E eles desvirtuam tudo. Então, a gente tem esse desafio. Sabe que semana passada, eu liguei 3 vezes para o prefeito Ayrton aqui de Canoas, que é nosso, em tese do nosso lado. Não fui recebido, nem retorno me deu. Eu fico pensando o seguinte, se é assim que o nosso lado nos trata, é um assunto profissional aí que, enfim, e absolutamente republicano ilícito, mas nem retorno. Eu fico pensando, se é assim que o nosso lado nos trata, imagina como é que a gente pode se articular para derrotar o inimigo. É complicado. Sim.